O Senai Parque ele foi lançado no dia 20 de outubro no Complexo Industrial Portuário do Suape. Qual é a relação do Senai Parque com o Porto do Suape? O conceito principal é que estruturas como essa, se a gente olhar as grandes economias, olhar para o que a China vem fazendo há décadas, os Estados Unidos, a Europa, a Alemanha, por exemplo, o Reino Unido, é um conceito de você levar o conhecimento intensivo para dentro do setor industrial. Então a gente precisa de um ambiente de alta densidade industrial, significa grandes indústrias que têm diversas características diferentes, diversas demandas diferentes, e naquele ambiente a gente tem uma grande capacidade de gerar conhecimento e fazer com que esse conhecimento possa ser transferido entre as empresas e entre as indústrias. Então, o conceito é um ambiente de alta densidade industrial, onde a gente consegue compartilhar essas experiências de diversos setores e a gente agrega nesses ambientes tecnologia, inovação, pesquisa aplicada, empreendedorismo, infraestrutura tecnológica, e a gente conecta todos esses elementos para que a indústria, o conjunto de indústria que estão naquela região comecem a degustar isso, a utilizar essas tecnologias, a inovar e desenvolver projetos. E no segundo momento, que esses projetos possam ser compartilhados entre as empresas. Problemas complexos, onde diversas indústrias elas têm aquele tipo de problema, que não é um problema que uma indústria de forma individual consegue resolver, consegue gerar uma solução, são problemas que exigem um conceito de colaboração e de projetos pré-competitivos para que a gente consiga gerar impacto, gerar soluções tecnológicas. Então, isso é muito importante para que a gente consiga gerar tecnologias relevantes, fazer com que problemas que afetem mais de uma indústria, e principalmente de setores diferentes, a partir do momento que elas têm uma infraestrutura tecnológica, que o objetivo do Senai Parque é fornecer essa infraestrutura, e quando a gente fala em infraestrutura não é só a parte física, é o capital intelectual, pesquisadores, engenheiros, é toda essa conexão, linhas de fomento para a inovação que pode também contribuir para financiar esses projetos. A partir do momento que a gente viabiliza essas infraestruturas, a gente consegue engajar a indústria e fazer com que a indústria consiga se conectar para desenvolver esses projetos mais complexos. E é nesse sentido que o grande efeito que se gera nessas regiões é um conceito de simbiose industrial. É um conceito que significa que o insumo de uma indústria pode virar matéria-prima de outra, o resíduo de uma indústria pode virar uma matéria-prima de uma outra indústria, bem como tecnologias utilizadas em um setor podem transbordar para outro setor e ter uma aplicação no outro setor. Hoje, se a gente olhar, por exemplo, a NASA, ela tem diversas tecnologias que foram desenvolvidas na ótica espacial e elas beneficiaram outros segmentos, como o segmento médico, o segmento aeronáutico, o segmento industrial de forma geral. Então, esse tipo de transbordamento de conhecimento, de tecnologia, a gente só consegue criar em ambientes com alta densidade industrial, levando todas essas características de inovação. Então, é dentro desse conceito que o Senai Parque nasce dentro do Suape, que é um grande motor de desenvolvimento de Pernambuco e tem alta densidade industrial com diversos setores relevantes da economia. E vocês já estão pensando em parcerias assim com outros países ou mesmo com a Europa, né, que a gente sabe que é líder aí nessa transição energética hoje em dia? Sim, hoje nós já temos uma conexão muito forte com alguns ecossistemas globais. A rede de Instituto Senai de Inovação foi criada e inspirada na Sociedade Fraunhofer, uma grande rede de institutos alemãs, né? Então temos uma conexão muito forte com a Alemanha, temos conexões com o Reino Unido, olhando os modelos de clusters de energia, principalmente, que vem sendo construído no Reino Unido. Também temos conexões com os Estados Unidos, olhando toda a parte de tecnologias aeroespaciais. A gente tem uma linha específica olhando para a parte de drones, específico para missões, drones que não são comerciais, é um know-how e uma capacidade que a gente tem, uma unidade em Embrapi, um credenciamento na rede de unidades em Embrapi, olhando toda essa parte de inteligência geoespacial. Então, nesse sentido, a gente vem conectando os Estados Unidos e temos também conexões com a China dentro da parte de eletromobilidade, né? Temos um grande projeto que está sendo desenvolvido com um conjunto de empresas de indústria para nacionalização das baterias de baixa tensão para eletrificação veicular, que são esses veículos híbridos que já estão no mercado brasileiro, né? E esse projeto tem uma transferência de tecnologia da China, então a linha de produção está sendo fabricada na China, toda a idealização do projeto, modelagem, simulações, o gêmeo digital, esse desenvolvimento
virtualizado do produto e do processo foi feito aqui no Brasil com o nosso time. Depois essa linha foi projetada, enviada para fabricação na China, né, o projeto. Depois essa linha chega no Brasil com alguns requisitos e características que a gente solicita a partir do projeto desenvolvido. E com isso a gente tem acesso à base tecnológica dessa linha de produção, conseguindo continuar outros desenvolvimentos e outros testes de aplicação de algoritmos de inteligência artificial, de modelos de digital twin, de gêmeos digitais, para ajudar nessas pesquisas e nessas descobertas que a gente vem trabalhando. E eu queria saber de você, assim, também, quais são os desafios hoje tecnológicos quando a gente fala de uma economia de baixo carbono? Veja, hoje é muito complexo a gente estruturar essas cadeias no Brasil. O Brasil tem grandes oportunidades de energia como um todo, né? Existe um grande mercado global pensado, principalmente quando a gente olha para a parte de energia limpa. O conceito de hidrogênio ele nasce olhando várias questões, várias aplicações, mas uma delas é como exportar energia, por exemplo, para a Europa, para outras nações. Hoje no Brasil a gente tem um ambiente muito próspero, a gente tem fontes de energias renováveis como um todo, energia eólica, fotovoltaica, hidroelétrica, temos uma capacidade de produção de biomassa gigante, isso significa que a gente tem todos os insumos para a gente produzir combustíveis em diversos aspectos, temos condições de produzir fertilizantes, condições de desenvolver diversas tecnologias no Brasil. Acredito que o principal gargalo hoje no Brasil é realmente a gente conseguir conectar esses elementos. Tem diversas características, várias regiões diferentes, mas o processo de desenvolvimento tecnológico ele exige um tempo. Então a gente precisa de ambientes que possam integrar essas tecnologias, esse conhecimento e linkar isso com as demandas da indústria, com a formação de cadeias, olhando toda a questão econômica, a questão de desenvolvimento. Hoje a gente tem muitas ilhas, por mais que conceitos como esse, tentando integrar universidades, institutos, governos, indústria, são conceitos totalmente discutidos no cenário do ecossistema brasileiro de inovação. Mas isso ainda é um grande desafio. A conexão de tudo isso é algo que não é fácil. Então, apesar de termos um mar de oportunidades em termos de produção de combustíveis, de energia limpa, a gente precisa de um ecossistema funcionando em conjunto, que é a participação da indústria, do governo, das instituições de ensino e de ciência e tecnologia, em prol do desenvolvimento dessas tecnologias e colocar essas tecnologias no mercado e fazer isso se transformar em negócio. Então o parque, ele tenta trazer esses elementos, mas na prática a gente precisa do engajamento da indústria, a gente precisa de financiamento, a gente precisa juntar todos esses elementos e ter uma visão, uma estratégia em conjunto, olhando o desenvolvimento dessas cadeias. Então hoje, eu acredito que o grande gargalo é a gente trabalhar a cultura da inovação, é trabalhar o processo de desenvolvimento colaborativo, o desenvolvimento em fase pré-competitiva de tecnologias que várias indústrias podem utilizar, mas tem uma fase que elas podem se juntar para desenvolver e depois elas podem competir entre si, cada uma seguindo sua estratégia. Nesse sentido, eu acho que nós temos desafios que estão muito mais relacionados à conexão e à integração dos setores, porque não existe uma solução única para essa questão de transição energética. A gente precisa de sistemas de energia integrados para que, a partir da conexão de tudo isso, a gente consiga gerar mais impacto e mais valor. E tecnologicamente a gente tem diversos gargalos de produção de equipamentos, por exemplo. Hoje, para um dos grandes gargalos da cadeia de hidrogênio no Brasil é que a gente precisa de uma indústria de máquinas e equipamentos antes para a gente poder impulsionar. Não que o hidrogênio seja o principal elemento. A gente comenta do hidrogênio porque o hidrogênio pode ser um vetor de transformação. Ele é um insumo, a gente poderia dizer que ele pode ser um insumo genérico que pode alimentar várias cadeias. Então, temos gargalos como esse, temos gargalos também de competência, de conhecimento, profissionais altamente especializados, altamente qualificados. Em cada região do país tem alguma característica diferente, que Pernambuco não é diferente, mas não significa que a gente não tenha talentos, não tenha capacidades, mas a gente precisa ter profissionais muito mais especializados. Eu acho que eu enfatizaria esses dois pontos aí como grandes gargalos. Tá com medo de estar vivendo na Matrix? Bora sair desse bug? Tec, tec, tec no Amado Mundo. Tecnologia de um jeito simples e traduzido. Amado Mundo. Dá para se informar sem surtar.